Que história é essa de que Rodrigo Garro foi oferecido ao Boca Juniors? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também sobre o provável novo destino de Rony, atacante do Palmeiras. Já o São Paulo vai receber a qualquer momento o Wendel, que rescindiu o contrato no Porto, mas o clube português fez revelações sobre quanto gastou com William Gomes e também Moreira. E foi menos grana ainda do que se falava no tricolor. Preciso contar ainda sobre os clubes que tentaram Leonardo Jardim antes do acerto com o Cruzeiro. Tem novidade importante sobre o Santos tomando o chapéu de um time do Grupo City. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que o Fluminense encaminhou a venda do lateral esquerdo Esquerdinha, de 18 anos de idade, para o Queen's Park Rangers, time do futebol inglês. Nessa operação, o Fluminense fica com 40% do valor de uma venda futura. Já o Sport anunciou a contratação de Carlos Alberto, ex-atacante do Botafogo, operação de 2,5 milhões de dólares. Sport que também tem um acordo verbal com Bakayoko, volante que já passou, por exemplo, pelo Mônaco e pelo Chelsea. Para que ele vire reforço do Leão, há a necessidade de um acordo com o PAOK, com quem ele tem contrato por mais alguns meses. Já o Al Ahly, da Arábia Saudita, tem acordo verbal para a contratação de Galeno, atacante brasileiro que faz sucesso há algum tempo vestindo a camisa do Porto. Para completar, preciso contar também que o Brasil venceu o Equador por 3-2 em jogo do Sul-Americano Sub-20, garantindo classificação pro mata-mata e se recuperando daquele 6-0 contra a Argentina na estreia. Tem mais uma informação importante. Alê, volante do América, foi especulado como possível reforço do Atlético Paranaense. O Alê e o América asseguram que não há proposta, nem sequer sondagem do Furacão. Hora de falar sobre os playoffs da Champions League, mudança radical no regulamento da principal competição de futebol no mundo, e a partir de agora teremos 8 confrontos que vão definir os últimos classificados para a primeira fase de mata-mata da Champions League. E dá para dizer que esses playoffs serão gigantes, especialmente porque Real Madrid e Manchester City vão se enfrentar de novo, quarta temporada consecutiva com esse grande clássico. O Real Madrid venceu 2 vezes, o City venceu uma. Será que teremos os espanhóis seguindo em vantagem ou um empate nessa decisão? Importante lembrar que quem passar do playoff vai para o mata-mata, quem for eliminado não joga mais a Champions dessa temporada. Além de Manchester City e Real Madrid, que decidem na Espanha, fazem o segundo jogo na casa do Real, ainda teremos Juventus e PSV, Sporting de Portugal e Borussia Dortmund, Celtic e Bayern de Munique, Mônaco e Benfica, Brest e PSG, Bruges e Atalanta, além de Feyenoord e Milan. Dá para imaginar uma próxima fase de mata-mata extremamente interessante. É possível, por exemplo, que a gente tenha um Real Madrid, Atlético de Madrid e além de Inter e Milan, só para vocês entenderem do tamanho e o peso que essa competição vai pegando. Hora de falar sobre o Grêmio, que esteve muito perto de anunciar um ponta belga, mas haverá necessidade de mais alguns dias de espera. O tricolor tinha avançado para a contratação de Francis Amuso. Ele é natural de Gana, se naturalizou belga, tem 25 anos de idade e pertence ao Anderlecht. Entre o Grêmio e o Anderlecht estava tudo acertado, mas na última hora, para que o Grêmio pudesse anunciá-lo, surgiu a informação de que o Napoli entrou em contato com o staff do Amuso. Ele não é a prioridade do Napoli, o Napoli trabalha com a contratação de um ponta e o Amuso surge como o terceiro nome nessa lista. Como a janela de inscrições na Itália fecha na próxima terça-feira, houve o pedido do Napoli para que o Amuso não acertasse com o Grêmio até que o desfecho dessas negociações acontecesse. O Grêmio foi avisado que vai ter que esperar mais um pouquinho antes de oficializar a contratação desse atleta. Importante dizer também que Camilo Reijers, 25 anos de idade, volante, pode ser contratado pelo tricolor gaúcho, atleta que estava no Armat Grozny, lá da Rússia. Hora de falar sobre o Santos, que tomou um chapéu de um time do Grupo City. É que Arthur Melo, meio-campista da Juventus, amigo pessoal do Neymar, e um pedido do craque para jogar na Vila Belmiro, acaba de se acertar com o Girona, da Espanha. O contrato só depende da realização de exames médicos e da assinatura do contrato. O Arthur ficará emprestado no Campeonato Espanhol
Importante dizer que a Juventus deu prioridade para o Girona em relação ao Santos por conta das condições. Ambos seriam emprestados, para ambos o Arthur seria emprestado de graça. A diferença é que para negociar o Arthur com o Santos, a Juventus precisaria pagar a maior parte dos 3 milhões e 200 mil reais de salário. Em relação ao Girona, vai haver uma equação bem melhor e mais favorável para a Juve. O Girona vai assumir a maior parte dos vencimentos do meio-campista brasileiro, que concordou com a transferência. Agora, só as questões burocráticas impedem esse acordo. Outra notícia importante sobre o Santos: o Peixe decidiu devolver o centroavante Wendel Silva para o Porto. Inclusive o pré-contrato de distrato já foi feito lá na CBF. Jogador que estava emprestado até a metade do ano. Com as chegadas de David Washington e também de Tiquinho Soares, o Wendel perdeu espaço e não será mais aproveitado. David Washington, que inclusive marcou 2 gols na vitória do Brasil por 3-2 contra o Equador na noite dessa quinta-feira. Hora de falar sobre quem já tentou contratar Leonardo Jardim. Já havia dito para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que o técnico português de 50 anos de idade tem tudo acertado com o Cruzeiro e assume a partir da próxima semana. Ele ainda faz mais um jogo lá no Al Ain dos Emirados Árabes antes da despedida. E a novidade se dá pelo fato de que vários clubes brasileiros tentaram contratar o Leonardo Jardim desde que ele deixou o Mônaco em 2020. Até então, enquanto estabelecido no futebol europeu, o Leonardo Jardim era um nome impossível no Brasil. Quando ele se muda para o mundo árabe e passa a trabalhar na Arábia Saudita, nos Emirados e no Catar, ele passa a despertar a atenção de clubes brasileiros. E pelo menos 6 clubes daqui tentaram contratá-lo. Destaques para Atlético Mineiro, que tentou por 2 vezes, além de Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e Grêmio. O Cruzeiro conseguiu levar a melhor agora, porque o Leonardo Jardim já percebeu que não terá mais oportunidade em grandes clubes do futebol europeu. E entre continuar no Oriente Médio ou vir para o Brasil para ganhar valores até parecidos aos praticados por lá, ele topou esse desafio. Importante contar que no Al Ain, o Leonardo Jardim tinha direito a mais ou menos 1.900.000 reais por mês, livres de impostos, valor que já inclui seu staff. O Cruzeiro vai pagar basicamente a mesma coisa, um valor um pouquinho inferior, mas o negócio está fechado. Só para completar sobre a Raposa, vitória por 4-1 contra o Itabirito, no primeiro jogo pós-demissão de Fernando Diniz, 3 gols de Gabigol, o ex-centroavante do Flamengo desencantou com a camisa da Raposa. Hora de falar sobre o São Paulo. O Porto anunciou a rescisão de contrato com o lateral esquerdo Wendel, 31 anos de idade, jogador que pertencia ao clube português até 31 de julho, até metade do ano. Com a rescisão de contrato, o Wendel está liberado para pegar o primeiro voo, desembarcar em São Paulo, realizar exames médicos e assinar seu contrato em definitivo com o tricolor. O Wendel e o São Paulo já tinham um pré-contrato assinado, agora esse pré-contrato se transforma num contrato em definitivo. A liberação do Wendel tem a ver com a venda do William Gomes, e aqui vem um ponto importante. Porto, através do seu site, fez o comunicado oficial de todos os valores do negócio. E o São Paulo vendeu William Gomes para o Porto por menos ainda do que os 10 milhões de euros que haviam sido divulgados na semana passada. O negócio foi sacramentado em 9 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Então o São Paulo pega 9 milhões de euros e fica com 20% do valor de uma venda futura, exatamente a mesma cifra que eu havia publicado quando contei com exclusividade sobre o interesse do clube português. Nicole Moreira, como é que ficou a negociação? Foi por empréstimo, de graça, sem custos. Se o Porto quiser contratar o Moreira, vai precisar gastar apenas 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O que você pensa sobre as negociações? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o novo destino para o Rony. Negociação com o Al Rayyan de fato caiu, não haveria tempo hábil para que ele chegasse no Catar, realizasse exames médicos e assinasse o contrato em definitivo com o clube de Arthur Jorge. Diante desse cenário, o mais provável hoje é que o Rony se mude para o Santos. Confesso que achei a negociação meio implausível, impossível, até porque o Santos acaba de contratar David Washington, Tiquinho Soares, entre outros jogadores para o ataque. Mas ouvi de uma pessoa envolvida nas tratativas que o Pedro Caixinha ligou para o Rony para dizer que conta muito com ele para essa temporada. É um pedido do técnico do Santos. E o Rony, a partir daí, começou a gostar da ideia. Para que o negócio aconteça, o Santos, porém, precisa
captar dinheiro em um fundo. Confesso que eu não entendi ao certo como é que vai se dar essa história do fundo, mas o Santos está trabalhando para a obtenção de um dinheiro, para a compra do Rony junto ao Palmeiras, a operação que vai girar na casa dos 6 milhões de dólares, cifras parecidas ao que o Al Rayyan pagaria, além do mais difícil do salário. Rony pede algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês para fechar em pelo menos 1.300.000 mensais. Só para completar essa história, importante contar ainda que o Rony não será aproveitado pelo Palmeiras. O torcedor alviverde que gosta do Rony e vislumbrou a possibilidade de utilização do atleta a partir do não negócio com o Al Rayyan. Essa história está completamente descartada. Leila Pereira precisa negociar o Rony. Primeiro porque não quer continuar gastando 1.050.000 reais por mês com o atacante. Depois porque entende que pode garantir cerca de 3 a 4 milhões de dólares com a operação, e qualquer dinheiro, mesmo para um Palmeiras super equacionado do ponto de vista financeiro, é sempre muito bem-vindo. Preciso fechar o vídeo para repercutir uma notícia bem esquisita que foi divulgada lá na Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que Rodrigo Garro foi oferecido ao Boca Juniors e que agora tem seu nome avaliado pelos dirigentes do Boca. A pergunta que fica antes de qualquer coisa é: qual é a lógica de o Corinthians oferecer ou sugerir seu principal jogador para um clube argentino cuja capacidade financeira é inferior à do Timão? Pois bem, vou ler para vocês o que foi publicado lá no El Craque Deportivo. O meia canhoto que está na mira do Gago, técnico do Boca, é o Garro. Eles ofereceram o jogador para o Boca. Então Riquelme e companhia analisam essa situação jurídica para ver se progridem, porque sabem que Kevin Zenon, que é um meia que joga no Boca, poderá ser negociado e eles vão precisar de um substituto. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa próxima ao presidente Augusto Melo para verificar a opinião do Corinthians sobre essa história de que o atleta foi oferecido. O Corinthians assegura que não há a menor possibilidade disso ser verdade. Primeiro porque o Rodrigo Garro é tratado como o grande craque de um time que tem, por exemplo, o Memphis Depay. Depois porque o Corinthians está cuidando de todos os detalhes para que o Garro volte o mais forte possível, recuperado de uma lesão no joelho e também daquele problema pessoal. Ele se envolveu no acidente que terminou em morte na Argentina durante suas férias no mês de janeiro. Só para completar, Corinthians também assegura que o Galo está terminando a sua recuperação e deve estar à disposição do técnico Ramon Dias nos próximos jogos. Não há uma data definida, o Corinthians quer evitar esse tipo de definição até para não gerar mais pressão sobre o atleta, mas o Galo estará muito em breve vestindo a camisa do Corinthians. Timão assegura que ele não será vendido, não foi oferecido e que se for para sair certamente não será por um clube argentino, onde ele inclusive continua respondendo por conta daquele processo envolvendo a morte de um motociclista. E você, corintiano, o que pensa sobre essa história? Liberaria o Garro para ser negociado? A partir de qual valor? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde ou assim que surgir notícia. Tchau!